E aí, meus queridos, tudo bem? Vamos para mais um vídeo da série Tudo sobre Estequiometria. Eu gostaria de gravar toda essa série antes do Enem, mas infelizmente não vai dar tempo. Entretanto, estou fazendo o melhor que eu posso com o tempo que eu tenho. Se você quiser apoiar essa série, já dê o seu like, compartilhe esse vídeo. No final, deixe seu comentário e quem sabe não se torne membro do Universidade da Química. Então, nessa série nós já falamos sobre mol, relação mol-volume, e já vimos o que é a estequiometria, só que a partir dessa aula vamos ver os chamados casos especiais. O primeiro caso especial é quando nós precisamos levar em conta o conceito de reagente limitante e reagente em excesso, coisa que a gente não levou em conta até o momento. Bom, o que é um reagente limitante? Nós definimos como reagente limitante o reagente que está na quantidade estequiométrica. Daqui a pouco eu explico para vocês o que nós chamamos de quantidade estequiométrica. O reagente em excesso, por outro lado, é aquele que está além da quantidade estequiométrica. Nós temos mais do que nós precisamos. Para fins de qualquer cálculo, qualquer conta envolvendo estequiometria, é necessário fazermos a conta utilizando o reagente limitante. Do contrário, o nosso cálculo vai estar errado. E aí vale uma dica, caso você venha fazer alguma prova, seja de concurso, Enem, ou mesmo prova na escola, ou na faculdade, na universidade, que caia alguma questão de estequiometria. Se na questão você tiver a quantidade dos dois reagentes envolvidos, ou dos três, ou dos quatro, enfim, se derem a quantidade de mais de um reagente, com certeza é uma questão envolvendo reagente limitante e reagente excesso. E é necessário nós identificarmos previamente o reagente limitante. Não vai no impulso não. Vê qual que está em quantidade estequiométrica e faça o cálculo com ele. Só para dar um exemplo como que isso funciona. Imagine que eu tenho aqui 5 parafusos e que eu queira juntar esse parafuso com uma porca e fazer aqui o conjunto parafuso-porca. Se eu tenho 5 parafusos, eu preciso de 5 porcas. Essa é a quantidade estequiométrica, a quantidade que de fato nós precisamos para formar o conjunto parafuso-porca. Mas vamos supor que eu tenha apenas 3 porcas. Nós vamos formar apenas 3 conjuntos parafuso-porca. Vai sobrar aqui 2 parafusos sem a porca associada. Nesse caso, nós falamos que o parafuso está em excesso. Tem 2 aqui que não serão utilizados. Não vão formar o conjunto parafuso-porca, que nesse caso estaria atuando como nosso produto. Imaginem que isso daqui seja um reagente, esse seja outro reagente, e esse daqui seja o produto. A gente só vai conseguir saber quantos produtos são formados se nós olharmos para aquele reagente que está em menor quantidade, ou que está na quantidade estequiométrica adequada. Então esse daqui também é um exemplo clássico, um exemplo velho, igual o exemplo de dúzia para mol, mas ele funciona. Nós precisamos ter a mesma quantidade estequiométrica de todos os reagentes. Do contrário, um deles está em excesso e o outro é o limitante. E nós devemos fazer a conta sempre com o reagente limitante. Vamos pegar um caso aqui, a reação de HCl mais NaOH, formando NaCl e H2O. Essa é uma reação de estequiometria 1 para o HCl, 1 para o NaOH, 1 para o NaCl e 1 para a água. A proporção estequiométrica é em função do que nós chamamos de base molar. Nós não relacionamos massa, e sim número de mols. 1 mol de HCl reage com 1 mol de NaOH, formando 1 mol de NaCl e 1 mol de água, ou qualquer múltiplo desse 1 mol. Vamos supor que eu tenha 36,5 gramas de HCl e 40 gramas de NaOH. Esse é um número bem especial, porque 36,5 é exatamente a massa de 1 mol de HCl. E 40 gramas é a massa de 1 mol de NaOH. Então nós temos 1 mol de HCl e 1 mol de NaOH. Eles estão em quantidade estequiométrica, a relação é 1 para 1. Agora, vamos supor que eu tenha 40 gramas de HCl e 40 gramas de NaOH. 40 gramas de NaOH corresponde a 1 mol. 40 gramas de HCl corresponde a 1 mol e alguma coisa, né? 36,5 é 1 mol. Eu tenho mais do que 1 mol. Percebam que a massa é a mesma, mas não significa que eles estão em quantidade estequiométrica. O reagente excesso e o reagente limitante não devem ser identificados pela massa, mas sim pela relação molar. Nesse caso, nós temos o HCl como em excesso e a conta vai ser feita com base no NaOH.
Se nós temos um mol de NaOH, vamos formar apenas um mol de NaCl. Não tem como formar mais, mesmo que tenha mais HCl. Agora, vamos supor que nós temos 73 gramas de HCl, o que corresponde a 2 mols, e nós precisamos, portanto, de 2 mols de NaOH. Porque como a estequiometria é 1 para 1, se nós dobramos o número de mols de HCl, precisamos dobrar o número de mols do NaOH. 2 mols de NaOH pesam 80 gramas, e nós temos 90. Nesse caso, o NaOH está em excesso, e portanto a conta deve ser feita com HCl. Se nós temos 2 mols de HCl, vamos formar 2 mols de NaCl, porque nós temos a quantidade suficiente de NaOH para reagir e mais um pouco. Esse mais um pouco não reage, o NaOH está em excesso. Nota que nesse caso o NaOH ele está em excesso, ele tem maior massa, mas aqui a massa é a mesma. Então nunca se confundam com isso. Quando nós discutimos a relação entre reagente limitante e reagente em excesso, nós precisamos analisar via base molar a relação entre o número de mols ou a massa associada a essa quantidade de mols, e não a massa absoluta. Se isso ficou claro, vamos fazer agora 3 exercícios. O primeiro deles, qual a massa de sulfato de alumínio formada quando se misturam 245 gramas de ácido sulfúrico com 156 gramas de hidróxido de alumínio? Nós já vimos essa reação na aula passada, essa daqui, ácido sulfúrico mais hidróxido de alumínio formando sulfato de alumínio e água. É necessário balancear. Temos 2 alumínios aqui, 2 átomos de alumínio, colocamos 2 aqui na frente. Temos 3 sulfatos, então 3 aqui na frente. Se nós contarmos a quantidade de oxigênio, de hidrogênio, 2 vezes 3, 6, mais 3 vezes 2, 6, 12 átomos de hidrogênio. Nós precisamos colocar aqui 6, porque cada molécula de água carrega 2 átomos de hidrogênio. Na verdade, átomos não, né? A discussão é com o número de mols. Mas enfim, vamos lá. A reação balanceada é essa, e aqui eu já coloquei a massa. A massa associada a 3 mols de ácido sulfúrico é 3 vezes 98, 294. A massa associada a 2 mols de hidróxido de alumínio é 2 vezes 78, 156. 1 mol de sulfato de alumínio é 342, 6 mols de água dá 108. Isso porque a cada 3 mols de ácido sulfúrico nós precisamos de 2 mols de AlOH3. Isso é equivalente a dizer que a cada 294 gramas de ácido sulfúrico nós precisamos de 156 gramas de hidróxido de alumínio. Essa é a relação estequiométrica. O que nós temos? Nós temos 245 gramas de ácido sulfúrico e 156 gramas de hidróxido de alumínio. Ora, para reagir com 156, nós precisamos de 294. Nós temos 245, é uma quantidade menor. Isso indica que o ácido sulfúrico está numa quantidade menor do que a necessária para reagir com 156 gramas de hidróxido de alumínio. De cara já identificamos o ácido sulfúrico como sendo o limitante. Ele vai precisar de menos do que 156 gramas. Então, na hora de fazer a conta, precisamos fazer a conta com o ácido sulfúrico. E aí, uma vez que nós identificamos ele como limitante, esquecemos aqui o hidróxido de alumínio e fazemos a conta com ele, uma regra de 3. A cada 3 mols de ácido sulfúrico, cuja massa é 3 vezes 98, isso daqui, ó, 294, nós formamos 1 mol de sulfato de alumínio, 342 gramas. Quando nós temos 245 gramas, vamos formar X. Faz a regra de 3, nós vamos formar 285 gramas de sulfato de alumínio, uma massa menor do que a massa de 1 mol. Isso porque nós não temos 3 mols de ácido sulfúrico. 3 mols de ácido sulfúrico formam 1 mol de sulfato de alumínio. Se nós temos menos do que 3 mols, vamos formar uma massa menor do que 1 mol de sulfato de alumínio. Feito o primeiro caso, vamos para o segundo. O ferro metálico pode ser produzido a partir da reação do Fe2O3 com o CO, de acordo com a reação química abaixo. Quanto de ferro metálico, esse daqui, pode ser formado quando 1,60 gramas de óxido férrico reagem com 3 gramas de monóxido de carbono. Primeiro precisamos de balancear. Aqui nós temos 2 átomos de ferro, vamos colocar um 2 aqui. Enfim, eu não vou entrar em muitos detalhes como que é o balanceamento nesse caso, o balanceamento redox.
Para ajustar a quantidade de carbono, a gente vai ter que colocar 3 aqui e 3 aqui, para que tenhamos no total 6 átomos de oxigênio do lado esquerdo e 6 átomos de oxigênio do lado direito. A reação balanceada é essa. Já nas quantidades estequiométricas, 1 mol de óxido férrico a 160 gramas reage com 3 mols de CO, 3 vezes 28, 84 gramas, formando 2 mols de ferro, 112, e formando 3 mols de CO2 de gás carbônico, 132, 3 vezes 44. Notem, para reagir com 160 gramas de óxido férrico, são necessários 84 gramas de CO, de monóxido de carbono. Se eu tenho 1,60, é 100 vezes isso. É 100 vezes menos essa quantidade. Então, nós vamos precisar 100 vezes menos 84 gramas. Vamos precisar de 0,84. Só que nós temos mais. Nós temos 3 gramas de monóxido de carbono. Monóxido de carbono está numa quantidade maior do que essa relação de 3 mols para 1 mol de óxido férrico. Ele é o reagente em excesso. Nós temos mais monóxido de carbono do que nós precisamos. Então a conta tem que ser feita com o óxido férrico. E agora fica fácil. Vamos fazer a regra de 3, mas isso aqui sai de cara. Se nós temos 160 gramas formando 112 e a nossa disposição é 1,60, vamos formar 100 vezes menos isso. Vamos formar 1,12 gramas de ferro metálico. Ou, se vocês preferirem, 160 gramas formam 2 vezes 56 gramas. 56 da massa molar do ferro. Isso aqui vai dar 112. 1,60 vai formar X. X vai ser igual a 1,12. Vamos então para o terceiro e último exercício. Quando o composto inorgânico fluorapatita é colocado na presença de ácido sulfúrico, ocorre uma reação química com a consequente formação de ácido fosfórico, sulfato de cálcio e ácido clorídrico. É essa reação aqui. Ela já está balanceada. Temos uma proporção de 1 para 5, para 3, para 5, para 1. Se uma massa de 18,5 gramas de fluorapatita reagir com 49 gramas de ácido sulfúrico, qual será a massa do reagente em excesso que sobrará na reação? Bom, se nós calcularmos aqui a massa de 1 mol de fluorapatita é 504. A massa de 1 mol de ácido sulfúrico é 98. Como precisamos de 5, dá 5 vezes 98, 490. É essa quantidade amarrada estequiometricamente. Notem que em massas absolutas, a massa de fluorapatita é bem parecida com a massa de ácido sulfúrico, 504, para 490. Se nós temos 49 gramas de ácido sulfúrico, nós temos 10 vezes menos a quantidade que nós precisamos. Então, nós precisaríamos de 10 vezes menos essa quantidade de fluorapatita. Precisaríamos de 50,4. Só que a massa que nós temos à disposição é muito menor do que isso. Nós temos muito menos do que 0,1 mol de fluorapatita. Ou seja, a fluorapatita de cara é o nosso reagente limitante. Nós temos muito mais ácido sulfúrico do que nós precisaríamos. Então, uma vez que nós identificamos esse 18,5 como reagente limitante, fazemos a conta com ele. O nosso objetivo, na verdade, é ver qual é o excesso de ácido sulfúrico. Então, vamos determinar quanto que nós precisaríamos estequiometricamente de ácido sulfúrico, vemos a diferença e determinamos a massa em excesso, a massa que não reage. Então, nós temos 504 gramas de fluorapatita, que reage com 5 mols de ácido sulfúrico, 5 vezes 98. A nossa disposição são 18,5. Quanto que nós precisamos de ácido sulfúrico para reagir com 18,5? Fazendo essa conta, nós temos 17,98. Essa é a massa de ácido necessária. Percebam que é uma massa parecida com a massa de fluorapatita, como havíamos concluído anteriormente. Quem fez essa reação estragou muito ácido, né? Temos aqui mais do que o dobro da quantidade necessária de ácido. Mas vamos lá. Qual é a massa que não reagiu, que foi jogada fora, enfim, que estragaram? Foram colocados inicialmente para reagir 49 gramas, apenas 17,98 reagiu, porque não tinha mais fluorapatita para reagir.
sobraram 31,02 gramas de ácido sulfúrico em excesso. É um laboratório bem rico, está podendo jogar fora essa quantidade de ácido sulfúrico. Bom, pessoal, isso daqui é a conta envolvendo reagente limitante e reagente em excesso. A dica principal: se derem para vocês a quantidade de 2 reagentes ou mais, você tem que testar qual é o limitante e qual está em excesso. E a conta deve ser feita com o limitante. Até agora, todas as contas que nós fizemos foi para 100% de rendimento, ou seja, a reação ela se completa. Tudo que nós temos de um determinado reagente acaba reagindo com outro e esse reagente limitante é convertido 100% em produto. Mas isso não significa que sempre vai ser assim. Isso não corresponde à realidade de quem trabalha no laboratório. É muito complicado nós termos reações com 100% de rendimento. Enfim, algumas situações a gente até consegue, mas tecnicamente isso nem seria possível. Então, na próxima aula, né, no próximo vídeo dessa série, nós vamos ver como que a gente procede, né, qual o tipo de conta, qual o tipo de cálculo que a gente faz quando nós temos menos do que 100% de rendimento. Se você quiser ver esse vídeo, então apoie essa série, dê o seu like, compartilhe, se inscreva na Universidade da Química, deixe seu comentário, que eles são muito bem-vindos. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.